Ele renunciou ao trono. O trono ficou para seu filho, Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II ainda era muito jovem. Então, ele só teria o direito a governar o Brasil na sua maioridade. Enquanto isso, o Brasil fica governado por regentes. Então, estamos falando aí do período regencial. Esse é o capítulo que a gente vai continuar. Nesse capítulo, vimos aí a disputa pelo poder entre os partidos, né? E falei para vocês guardarem aí apenas esses dois partidos aqui, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses dois partidos aí, internamente, irão aí sofrer disputas pelo poder aí no Brasil. E também falamos no levante dos Malês, que foi aquele levante feito em Salvador pelos escravos, e também na outra página um outro levante no Nordeste, aonde eles estão tentando aí lutar pelos seus direitos, né? Que foi a cabanagem. Hoje a gente vai dar aí continuidade a esses levantes, falando aí da Farroupilha. Continuando na página 313, a gente tem aí a Revolução Farroupilha. É a primeira revolução que veremos hoje, né? Então, no século XIX, as estâncias do Rio Grande do Sul produziam couro e charque e vendiam esses produtos para outras regiões do Império. Então, eu coloquei aqui em cima o significado, né? Charque é igual a carne seca. Mas esses proprietários rurais, né, dessas estâncias, que são as grandes fazendas do Rio Grande do Sul, eles estão aí insatisfeitos. Com o que eles estão insatisfeitos? Com o governo brasileiro, porque tinham que pagar impostos mais altos que os pagos pelos produtores da Argentina e Uruguai, que também vendiam couro e charque nas províncias. Então, pelo que a gente está vendo aqui, esses produtos da Argentina e do Uruguai era mais barato do que os produtos do Sul, né, por causa dos altos impostos. Então, qual é o motivo da revolta? Eu coloquei bem destacado aqui, né? Então, quando o governo regencial decretou um novo aumento dos impostos sobre o sal, né? O charque, a carne seca precisa de sal, né? E reduziu as tarifas sobre o charque argentino, eles se revoltaram com razão, né? Porque como pode um produto nacional ser mais caro do que um produto exportado, né? Importado no caso da Argentina e do Uruguai. Então, os estancieiros, como eram chamados, esses donos dessas estâncias, se aliaram a um grupo de liberais exaltados, lembrando lá dos partidos políticos que havia na regência, né? Então, eles se unem a esses liberais exaltados que querem a liberdade aí das províncias, né? A industriais do charque e militares, todos descontentes com o governo central. Lembrando que o governo central está nas mãos dos regentes. Então, Bento Gonçalves, que é essa figura aqui ao lado, né? É um militar de prestígio, e ele havia lutado aí na Guerra da Cisplatina, no primeiro reinado, lá no sul. Então, essas reuniões foram vistas com desconfiança pelo governo provincial, que na Assembleia botou aí Bento Gonçalves e os liberais exaltados, né, acusou eles de planejarem separar a província do Rio Grande do Sul do Império, visando unir ao Uruguai, já que o Uruguai, na Guerra Cisplatina, tinha conseguido a vitória e se formou um país independente do Brasil, né? Mas Bento Gonçalves, eles vão, e os seus líderes aí, né, vão decidir tomar Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, né? E aí depuseram o presidente da província e assumiram o controle dessa região. Então, o Rio Grande do Sul aí não, a partir desse momento, não pertence mais ao Brasil, está nas mãos aí de um grupo de revoltosos. Então, durante quase um ano, o governo central criou medidas para prejudicar o comércio local e enfraquecer o movimento.
Então, por quase um ano, né, a gente tem aí o Rio Grande do Sul separado com um novo governo. E o governo central no Rio de Janeiro aí tentando acabar com isso, né? Além de reunir tropas para retomar o controle da província e conter os farroupilhas, né? Farroupilhas é como passou a ser chamado esses rebeldes, porque esses rebeldes eles lutavam aí sem uniforme como o exército brasileiro, né? Então eles chamavam aí de farrapos, ou Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, a gente pode chamar esse momento aí. Então a revolta vai se espalhar de Porto Alegre para as outras províncias, fortalecendo aí a ideia de se separar. E no Rio Grande do Sul é proclamada uma república, chamada aí República de Piratini. Aqui embaixo a gente tem aí a proclamação da República de Piratini. Então, buscando a saída para o mar, os farroupilhas conquistaram a Laguna em Santa Catarina e proclamaram ali outra república, a República Juliana, né? Com isso, o governo central passou a enviar mais reforços para combater os rebeldes. Os revoltosos, no entanto, também receberam bastante apoio, até de fora, com essa figura aqui, né, que é uma gravura que representa Garibaldi, né, Giuseppe Garibaldi, que era um experiente revolucionário italiano que ajudou a organizar as tropas e a continuar com o movimento aí de separação. Então, a gente viu nas outras revoltas que sempre teve aí uma grande batalha, muitos mortos, muitos anos de luta, que não é diferente, né? Mas aqui sempre as outras batalhas tiveram aí condenados à morte, prisioneiros. Na Guerra Farroupilha foi um pouco diferente, né? Porque a gente tem as batalhas ou as revoltas que aconteceram no Brasil foram feitas pelas camadas pobres, os escravos, trabalhadores, né? Aqui não, aqui vocês viram aí que é uma elite, produtores de charque, donos de propriedades. Então, após muitas batalhas, em 1845, um acordo entre o Império e os rebeldes pôs fim à Revolução no sul do país. Um acordo, não foi aí uma vitória do poder central, né? Eles fizeram um acordo. Então, esse acordo atendia a diversas reivindicações dos rebeldes. Então, foi uma revolta assim que teve um fundo vitorioso para esses rebeldes, né? Quais eram esses acordos? Liberdade dos escravos que lutaram ao lado dos farroupilhas, o direito de eleger o governante da província e o aumento na taxação do charque uruguaio. Então, a gente tem em 1945 o fim dessa revolta que começou aí em 1935. Né? Essa revolta ela vai começar no período regencial e vai se estender até o segundo reinado, né? Porque nesse período, em 45, Dom Pedro II já está no poder. É uma das maiores revoltas, e o Sul aí ficou conhecido aí como uma república separada do Brasil por 10 anos, até o momento de Duque de Caxias, que foi lá no norte também combater uma revolta. Ele foi lutar e conseguiu aí um acordo, né? Então isso é muito importante, essa diferença desse final de revolta no sul com o final das outras revoltas na Bahia, no Maranhão, no Piauí. Isso é importante a gente saber. Então, lá no Rio Grande do Sul, terminando aqui esse pedaço da nossa apostila, a gente tem aí a Semana da Farroupilha, né? Lá no estado do Rio Grande do Sul, que é aquele local lá onde temos a nossa imagem de entrada do capítulo, né? Lá está escrito Revolução Farroupilha, né? Trata-se de um evento festivo da cultura gaúcha em homenagem à Revolução Farroupilha, o qual se encerra todo com um feriado estadual, onde acontece um desfile cívico-militar, né? E aí eles resgatam aí a história da República Rio-Grandense, lá nas tradições gaúchas, com eventos de música, dança e culinária típica, né?
Então, muitos gaúchos costumam ir às ruas para celebrar, tomando chimarrão, assistindo desfiles, os shows, além de se caracterizarem com vestimentas tradicionais gaúchas, né? Então, até hoje, eles comemoram esse dia aí da Revolução Farroupilha, porque foi um período muito importante para a história aí do Rio Grande do Sul. Então, continuando as revoltas, a gente tem aí a balaiada. Reparem aqui no mapa. Aqui no sul, que é em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é a Farroupilha. Na Bahia, a gente já viu a revolta dos malês e agora vamos ver a sabinada daqui a pouco. A gente tem a cabanagem no Pará, que nós vimos na aula passada, e agora a balaiada aqui no Maranhão. Então, a balaiada foi uma revolta que aconteceu na província do Maranhão. O ano foi de 38 a 41, né? Por que esse nome, né? Por que esse nome tão engraçado? Devido à principal liderança, né? Que era o Manuel Francisco dos Anjos, que era o balaio. O balaio era aquelas cestas que eram feitas por eles. Então, ficaram aí sendo a revolta conhecida como a balaiada, que se distingue das outras revoltas que surgiram no período regencial por ela ter sido um movimento popular contra os grandes proprietários agrários da região, né? Então, como eu falei, eles fazem balaios, né? Aí tem aqui uma imagem desse pessoal aí, né? Então, no Maranhão havia dois partidos, os liberais e os conservadores, como também no governo central, né? Então, a balaiada nasce da disputa de poder entre eles pela alta pobreza da região. Então, havia a disputa de poder da província do Maranhão e também muita pobreza na região, né? Então, por ser uma revolta popular, os envolvidos nela eram desde os trabalhadores livres, camponeses, vaqueiros, sertanejos, escravos, a militares, né? Os principais nomes a gente já falou, que é o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, né? E o Cosme Bento das Chagas, e também o Raimundo Gomes. Aí, né? Aqui é uma imagem da revolta, uma pintura, né, da revolta, mas como foi aí a repressão, né? Então, o governo imperial nomeou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva. Luiz Alves de Lima e Silva, para quem não sabe, é o Duque de Caxias, né? Como governador da província do Maranhão, né? E o comandante-geral das forças militares. O general que mais tarde aí seria o Duque de Caxias atuou no combate aos revoltosos e conquistou a vila de Caxias. Depois de alguma derrota, o comandante dos balaios, Raimundo Gomes, se rendeu. Então, o Duque de Caxias, ele foi lá para o Maranhão para poder conter essa revolta dos balaios, né? Chamada balaiada. Então, as causas da revolta estão relacionadas com a condição de miséria e opressão de que estava submetida a população pobre daquela região, né? Naquela época, a economia agrária do Maranhão atravessava um período de grande crise, né? A principal riqueza era o algodão, que sofria concorrência aí do mercado internacional, então havia muita miséria, muita fome, muita escravidão e os maus tratos, né, com esse povo. A classe média estava insatisfeita, por quê? Politicamente, né? Por causa da disputa de poder interno. Mas, após a morte do balaio, o Manuel, né, e Cosmo, ex-escravo e um dos principais chefes dos balaios, assumiu a liderança do movimento e partiu em fuga para o sertão. Daí em diante, as forças dos balaios começou a diminuir, até que em 1840 um grande número de balaios rendeu-se diante da comissão de anistia. Pouco tempo depois, todos igualmente se renderam, com a completa queda dos balaios. E aí Cosme foi enforcado. Reparem que nessa revolta há aí mortes, né? Condenação, diferente da Farroupilha. A Farroupilha não tem isso. A próxima é a Sabinada, em Salvador, né? A Sabinada foi uma revolta feita por militares, integrantes da classe média e rica da Bahia. A revolta se estendeu entre 37 e 38. Ganhou esse nome por quê? Porque foi seu líder, o jornalista e médico Francisco Sabino. Então, por isso que tem esse nome de Sabinada.
Mas por que eles se revoltam, né? Os revoltosos eram contrários a imposições políticas e administrativas impostas pelo governo regencial. Estavam profundamente insatisfeitos com a nomeação de autoridades para o governo da Bahia, realizada pelo governo regencial. O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial decretou o recrutamento de militar obrigatório para a Guerra dos Farrapos, que ocorria no Sul. Então vejam que lá no Sul está ocorrendo uma revolta que o Brasil ou os governantes estão querendo recrutar pessoas de todas as outras províncias, né? E eles não aceitaram isso. Então, o objetivo era que queriam mais autonomia da política, defendia a instituição do federalismo republicano, sistema que dava mais autonomia política e administrativa para as províncias, né? Foi proclamada aí uma república baiense, a partir aí do apoio de vários integrantes do exército, e decretam essa república, que de acordo com os líderes da revolta, deveria durar até Dom Pedro II atingir a maioridade. Então, diferente do Sul, eles não querem ficar aí para sempre separado, né? É apenas até Dom Pedro fazer aí a sua maioridade. Mas como terminou, né? O governo central, sob a regência dos regentes Feijó, enviou tropas para a região e reprimiu o movimento com força total. A cidade de Salvador foi cercada e retomada. Muita violência foi usada na repressão. Centenas de casas foram queimadas pelas forças militares do governo. E aí, entre os revoltosos e integrantes da força do governo, ocorreram mais de 2.000 mortes durante a revolta. Mais de 3.000 revoltosos foram presos. Assim, em março de 38, terminava mais uma rebelião do período regencial. Então, a gente tem também uma revolta com presos condenados à morte aí, né? Então, a gente viu aí 5 revoltas e o que elas dizem aí pra gente? Que o período regencial foi um período conturbado porque não tem um imperador no trono. Vocês viram que algumas revoltas queriam realmente a separação, não aceitavam aí esse governo centralizado no Rio de Janeiro nas mãos do regente. Outras queriam apenas ficar separadas até Dom Pedro II assumir o poder. Não aceitavam aí os regentes como governantes, né? E esse é o período muito conturbado da história do Brasil, onde tem uma disputa interna entre o Partido Liberal e o Partido Conservador e uma disputa externa, revoltas externas acontecendo aí no Brasil, visto que elas não aceitam os regentes no poder, não aceitam o governo central ali comandando as outras províncias. E aí começam essas revoltas, né? Com isso a gente termina aí esse capítulo. Então, até a próxima aula.